Futeboteco e Bet Nacional agora estão juntos, então se quiser fazer uma fezinha, clica no link na descrição e jogue com responsabilidade. Felipe, agora precisamos repercutir uma treta que rolou na internet semana passada. Nós não estávamos aqui, estávamos tirando aqui um tempo sabático dessa live, até porque não tinha tantos assuntos também. Mas cara, o jornalista Bruno Andrade, ex-UOL e agora na ESPN, detonou Mauro César Pereira nas suas redes sociais, publicamente e dando nome aos bois. Isso chegou a dar milhões de visualizações nas redes sociais. E vamos falar um pouco sobre o caso. Vamos aqui diretamente para a postagem do Bruno Andrade nas suas redes, entender do que se trata. Abre aspas para ele aqui, ó. O jornalismo brasileiro na altura de mercado de transferências também é jornalismo. Também requer ligar, enviar mensagens, confrontar mais de uma fonte e levantar a bunda da cadeira. Necessita do mesmo árduo e responsável trabalho de apuração. Aqui ele faz uma defesa a esse jornalismo de mercado que toma conta do noticiário nesse mês de janeiro, mês de dezembro. Ninguém passa a ser menos jornalista quando os temas em evidência envolvem negociações de jogadores, treinadores e dirigentes. Valem tanto quanto as informações sobre questões táticas, técnicas ou físicas e também políticas no futebol. Então ele equipara aqui a importância das notícias de mercado a outras, como escalação, se alguém se machucou ou não, se um dirigente está ameaçado ou não. Diferentemente de alguns azedos colegas de profissão, eu, Bruno, não sou de indiretas. Não faço publicações enigmáticas nas redes sociais. Tampouco apelo para emojis e imagens engraçadas. Dou exemplos claros e cito nomes. Mauro César Pereira, aquele que um dia foi, com méritos, uma grande referência para muitos de nós, arrancou muito atrás da concorrência no desejo do Flamengo de contratar Caio Jorge. Doeu. Passou dias a menosprezar e descredibilizar a história. Não existe negociação. Existe apenas uma troca de manchetes para o pessoal do mercado da bola, ironizou Mauro. Nessa quinta, 1º de janeiro de 26, Mauro acordou do sono profundo. Descobriu detalhes da negociação. E aqui ele coloca uma exclamação, a interrogação tipo what? E entre uma mistura de mau caratismo, sem vergonhice e pura incoerência, escreveu o seguinte título: Flamengo sobe proposta por Caio Jorge. Sobe? Como assim? Como é que o Cruzeiro pode subir algo que, segundo o próprio, até então não existia? Não era apenas uma troca de manchetes do pessoal do mercado? Não foi a primeira vez. Seguramente não vai ser a última. O ombudsman do jornalismo esportivo brasileiro vive exatamente disso. Triste fim. Não deu pra ler esse final. Ah, tá, não dá pra cortar. Aqui, ó. E agora? Boa. Agora sim. Não foi a primeira vez. Seguramente não vai ser a última. O ombudsman do jornalismo esportivo brasileiro vive exatamente assim. Triste fim. Uma lapada. Cara, ele chegou a dizer... chamou o cara de mau caráter e sem vergonha e incoerente, cara. Eu achei até que escalou aqui. Porque não parecia que tava indo pra esse caminho e foi. Enfim, uma fria aí pra você comentar. Comente, Felipe. Cara, 5 de janeiro. Não, se no dia 1º de janeiro já foi assim, eu não tinha visto isso. Tô vendo agora, em primeira mão. E vendo agora. Nossa, cara, que isso, cara. Assim, pelo que eu li do relato do Bruno, me pareceu que o Mauro ficou desdenhando da informação que ele vinha trazendo, da questão do Caio Jorge, que tomou as manchetes aí no final desse ano de 25 e início de 26. E acho que o Bruno ficou um pouco
parece que ele ficou um pouco nervoso, né? Com o Mauro desmerecendo que tinha negociação, né? Mas, no fim, tinha. O próprio Mauro reconheceu isso. E aí é sinal que o Bruno tava certo nessa. Agora, parece que tem uma rusga de coisas passadas aí entre os dois, né? Enfim, cara, eu não. O que eu tô lendo aqui... É difícil para mim comentar sobre o trabalho do Mauro César, porque, cara, sei lá, de 2024 pra cá, 23, eu não acompanho, eu não consumo absolutamente nada do que ele diz, nada do que ele produz, não leio. Então fica difícil comentar, cara. Eu não vejo o Jovem Pan, não vejo o programa dele. Algumas opiniões dele acabam, obviamente, pelo tamanho que ele tem, acabam chegando, páginas do Twitter acabam repercutindo, mas O assim. Mauro respondeu, tá? Respondeu? Respondeu. Vamos ler aqui, Boa. acabei de achar. Ainda bem que eu vi, cara, porque senão parece ser, pô, vocês não dão o lado do outro cara. Eu não tinha, eu não tinha visto, tá? O que disse Mauro César. O ano mal começou e já apareceu gente criando polêmica desnecessária, ofendendo, desrespeitando e, para completar, errando. O nome do elemento não citarei, não me parece necessário. O jornalista de mercado, entre aspas, que passa o ano inteiro falando de contratações, mesmo quando a janela está fechada, é diferente de quem aborda o tema quando há contexto. Esses são jornalistas apenas, mas entendo que alguém precise sobreviver assim se é a única opção. O que não há demérito nenhum. Fabrício Romano fica dando coisa de mercado o ano inteiro e tem o espaço dele e é respeitado. Eu não vejo como isso minimiza o jornalista esportivo. Se o cara... Até porque, Felipe, a gente está num momento que cada vez mais os jornalistas estão especializados em certas demandas. Assim. Tem o cara de mercado, tem o cara, por exemplo, que é especialista como o Eric Betting em negócios do esporte. Aí tem o cara como o Andrei Kampf, que é especialista na parte jurídica do esporte. Por que não pode haver um cara que é especialista em mercado no Brasil? Gabriel Wacker, que é especialista nos direitos de transmissão. Especialista em bastidores de TV, em mídia. Exato. Por que a gente não pode ter... Por que se você tiver nichado em algum aspecto, você é menos jornalista que o amiguinho? Ou que, porque você merece aspas. Merece aspas. Aqui, assim, já começo discordando. E outra, por que ele não citou o nome do rapaz, se ele foi citado? Né? Mas enfim, não sei também por quê. Me reservo ao desejo de discordar deste festival de especulações que se espalha pelo mundo. Ainda mais quando a janela se abre. Não dependo disso. São 42 anos de profissão em diversas áreas de jornalismo e há mais de 2 décadas sendo pago para dar opinião como comentarista de futebol. Se por acaso tenho uma informação, informo. Se não tenho, problema algum. Cito quem informou, dou o crédito e comento o tema. Foi o que aconteceu na live de domingo no meu canal sobre o interesse do Flamengo em Caio Jorge do Cruzeiro. Sim, em outros momentos cheguei a dizer que não havia negociação. E ao que se saiba, não existe até agora entre os dois clubes. Negociação ocorre quando as partes se reúnem para negociar. Por enquanto, há proposta. Então tem uma coisa de semântica aqui. Tem uma coisa de semântica, que é, na visão do Mauro, você só há negociação quando a gente abre uma reunião para conversar. Felipe, seguinte, estou abrindo um projeto aqui no meu canal, Rodolfo Gomes. A gente vai ter Jornada do Santos ano que vem e eu quero que você seja o meu repórter. Felipe, me fala aí o quanto... Eu faço uma proposta para você, vou te pagar R$1.000 por jogo. Certo? Opa. Beleza. Aí você recebeu o e-mail. Você recebeu o e-mail e você diz assim, Rodolfo, não tenho interesse por R$1.000. Para trabalhar no seu canal, eu tenho que receber R$5.000 por jogo. Certo? Esse é o contexto. Esse é o contexto. A gente não sentou numa mesa de reunião. Mas a gente não está negociando? Isso não é uma negociação? Se eu dei o meu preço e você rebateu dizendo um outro preço, isso não é negociação? Você acha que o empresário do Caio Jorge, o diretor do Flamengo, que seja o Boto, não ligou lá no Cruzeiro e falou, Não, mas é que na opinião do Mauro, isso não é negociação. Na opinião é só quando se reúnem numa mesa.
Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Se o Cruzeiro publicamente rechaçou a proposta e disse que vende o Caio Jorge por 50 milhões de euros. Isso é uma negociação. O Mauro tá brigando com a realidade, cara. Cara, quem sou eu pra comentar sobre o que o cara tem que achar ou não? Mas assim, vendo de fora, a impressão que dá, não só nesse caso, mas em outros passados também, que enfim, não vale nem a pena voltar, é que o Mauro tem uma grande dificuldade em admitir que tá errado, né? É Isso isso. não só em discussões futebolísticas, discussões factuais do dia a dia sobre o futebol em si, mas como também questões quando ele entra nessas divididas ou quando entra em divididas com ele, e às vezes ele tá porventura errado, como pode acontecer na vida. E aí o cara dá um argumento desse, assim, pô. Quer dizer que o Boto ligar no Cruzeiro e perguntar quanto é o Caio Jorge, não sei se foi o Boto, mas pode ter sido outra pessoa, enfim. Ou fazer uma proposta. O Flamengo fez uma proposta. E ele mesmo admite, ele fala assim, por enquanto há proposta. Se há proposta e há uma contraproposta, se houve uma contraproposta é porque existe negociação. A não ser que o Flamengo tenha dito, tá bom, encerro aqui, acabou, não existe mais negociação. Aí tudo bem. Mas porra, que isso, cara? O cara quer partir pra semântica aqui, pra achar um meio de dizer que ele não estava errado, sendo que nitidamente ele estava. Anyway, né, gente? Pensem o que vocês quiserem pensar. Eu concordo com o Felipe. É isso. E eu acho que essa coisa de desmerecer o jornalista porque ele é um cara de mercado, ou ele é um cara disso e daquilo, cara, a nossa profissão tá cada vez mais nichada mesmo. Cada vez mais nichada. Pô, segue o baile, velho. Sabe? Putz, a impressão que eu tenho, velho, é que às vezes parece que o Mauro ele se retroalimenta desse tipo de dividida, assim. Porra, precisa, velho. Não precisa, deixa o cara fazer o trampo dele lá. Não precisa ficar mandando indireta, sabe? Não precisa ficar desgastando, dando Cara, eu não sigo o Mauro, mas eu vejo, como eu falei, as coisas chegam. Aí você vê no Twitter lá, às vezes ele posta alguma coisa. É sempre uma indiretinha, sempre um memezinho, alguma coisa. Porra, 42 anos de jornalismo. E emojizinho de risadinha, cara. Pra quê, cara? Pô, tá lá fazendo seu trampo na Jovem Pan, puta cara consolidado, não precisa provar nada pra ninguém. Segue o baile, velho, vai ser feliz, sabe? Pra quê, velho? Enfim, eu acho uma polêmica absolutamente desnecessária, mas...